Bom dia, eu, Emily, junto com a Francine, com a Júlia, com a Letícia e com a Samara, nós vamos apresentar o artigo Perfil Fenotípico Remanescente do cavalo nordestino no Nordeste do Brasil. Esse é o nosso artigo, e introduzindo um pouco o tema, eles reforçam a questão do fenótipo, então, dos seus caracteres quantitativos, que seria a força motriz dos animais, e os caracteres qualitativos, que seriam os tipos de orelha, a coloração das pelagens, dos cascos, entre outros. E nesse trabalho, os métodos qualitativos vão ser os mais utilizados. Bom, outra coisa que eles reforçam bastante é as características externas dos animais e como elas são importantes para caracterizar uma raça e também, principalmente, os tipos de pelagens que são importantes para classificação e identificação dos animais. Inclusive, a profissão reforçou bastante e durante esse trabalho também eles vão falar bastante sobre isso. Bom, além da pelagem, é claro, outros caracteres são extremamente importantes para ter uma classificação fenotípica de uma raça. Então, por exemplo, o perfil do chanfro, a justaposição dos lábios, formato do pescoço, inclinação da garupa e cascos, que durante o trabalho também vão ser bastante citados. Bom, materiais e métodos, então, esse trabalho foi realizado em 2 estados, Pernambuco e Piauí, onde foram escolhidos 238 animais que tinham a idade a partir de 5 anos, e foram distribuídos entre machos inteiros, fêmeas e machos castrados. 2 características foram extremamente importantes nesse trabalho, que seriam as características morfológicas, que eu citei naquele slide anterior, e as fenerópticas, que seriam coloração de pelagens, dos cascos e o tamanho desses cascos. Outra questão importante é que nesse trabalho a avaliação foi totalmente visual, qualitativamente, por isso que os métodos quantitativos não foram tão interessantes aqui. Resultados de discussões. Bom, as pelagens elas foram bem variadas, então em primeiro lugar ficou a tordilha, em segundo a castanha, em terceiro a baia e em quarto a alazã. Bom, a gente vai mostrar alguns gráficos para explicar melhor entre os estados. Aqui é o estado de Pernambuco, então a gente vê que a tordilha ficou em primeiro lugar, relacionando as fêmeas, então, primeiro, e em segundo castanha, e em terceiro a alazã. Então, uma questão interessante aqui é que o tordilho ele se sobrepõe tanto em machos quanto em fêmeas, quanto em animais castrados, porque ele é mais escolhido nesse estado pela sua resistência para o trabalho. E, além disso, ele possui o alelo da série G, que é um gene epistático, ou seja, ele mascara os outros, então ele se sobrepõe. E aqui, no Piauí, a gente já vê uma pequena diferença, então, entre os animais, como, por exemplo, comparando as fêmeas, então, entre Pernambuco e Piauí. Então, em Pernambuco foi em primeiro lugar a tordilha, em segundo a castanha e em terceiro a alazã. E no Piauí, a gente vê uma grande diferença. Por exemplo, em primeiro lugar ficou a baia, em segundo a tordilha e em terceiro a castanha. Isso se dá porque os proprietários do Piauí, eles não cruzam animais com raças exóticas. Então, outra questão interessante é que em Juazeiro, na Bahia, eles fizeram um trabalho bem parecido e a pelagem castanha se sobrepõe sobre todas as outras, tanto em fêmeas, quanto em machos castrados. E outra questão interessante aqui no Piauí é que a diferença entre os valores ela não é muito grande quando comparado, por exemplo, em Pernambuco, a gente vê uma grande diferença entre os valores. Aqui, comparando machos em Pernambuco e no Piauí, então, em primeiro lugar ficou a tordilha, em segundo a castanha e em terceiro a alazã. E no Piauí ficou em primeiro lugar também a tordilha, em segundo a baia e em terceiro a castanha. Então, a gente vê que no Piauí a baia está sempre muito presente. Aqui, comparando os machos castrados, então, também entre esses 2 estados, em primeiro lugar ficou a castanha e em segundo a tordilha, mas a gente vê que a diferença entre os valores é muito pequena. E no Piauí ficou em primeiro lugar a tordilha, em segundo a castanha e em terceiro a baia. Então, outra característica importante que os proprietários escolhem para ser a tordilha é que, além de ser um animal resistente, eles têm uma interpolação entre os pelos, faz com que eles não sofram tanto com as altas temperaturas. Então, eles têm essa adaptação ao clima dessa região, né? Olá, eu sou a Letícia e vou dar continuidade à apresentação dos resultados e discussão do trabalho. Agora falando um pouco sobre o chanfro desses animais. O perfil do chanfro para os machos, fêmeas e machos castrados nos estados de Pernambuco e Piauí, eles foram distribuídos para análise. Esses perfis são côncavo, subcôncavo, retilíneo, subconvexo e convexo. E foi observada a predominância do chanfro subconvexo, como a gente pode observar nesse gráfico aqui. Após o subconvexo, vem o retilíneo, subcôncavo e com destaque para o perfil subconvexo, como mostra o gráfico, como eu acabei de dizer.
e os perfis convexo e côncavo ocorrerem em baixa frequência para os machos do Piauí, com 5,26%, e para os castrados de Pernambuco, 2,11%. E essa presença predominante do chanfro subconvexo, ou conhecido popularmente como arcarneirado, ele pode estar associado à raça Berbere, que é uma das raças formadoras do cavalo nordestino e também ocorre pela influência de outras raças de cavalos da Península Ibérica, que fizeram parte da formação de muitas outras raças aqui da América Latina. Com relação à forma do pescoço desses animais, foi observado as formas de cisne, cervo e piramidal, podendo observar no gráfico a predominância da forma piramidal para todos os animais de Pernambuco e dos machos do estado do Piauí. A forma de cervo se destaca nas fêmeas e machos castrados do Piauí, como ele mostra essa tabela. E a ocorrência da forma de cisne foi muito baixa para as fêmeas de Pernambuco, com 2,38%, e nos machos castrados do Piauí, com 2,17%. E essa baixa ocorrência do pescoço em formato de cisne nesses animais pode ser decorrente dos cruzamentos com animais puros ou mestiços da raça árabe, como esse aqui da imagem. E agora falando dos cascos desses animais, a coloração dos cascos dos machos de Pernambuco apresentaram cascos rajados e escuros, enquanto nos machos castrados predominaram cascos rajados. Os animais de Piauí apresentaram uma uniformidade na coloração escura para os cascos posteriores. E de uma maneira geral, esses animais avaliados teve uma predominância da cor escura para os cascos, vindo em seguida mesclado, claro e mista. E com relação ao tamanho desses cascos, foi observado que as fêmeas de Piauí e Pernambuco e os machos inteiros e castrados do Piauí apresentaram cascos de tamanho pequeno, o que está de acordo com o estabelecido no padrão do cavalo nordestino, enquanto os machos inteiros e castrados de Pernambuco apresentaram cascos de tamanho médio, que pode ser consequência do cruzamento com outras raças na região, como por exemplo o quarto de milha e manga larga marchador. Essa predominância de cascos de tamanho pequeno vai refletir na capacidade adaptativa dos animais ao ambiente, estando de acordo com o estabelecido no padrão do cavalo nordestino. E nessa tabela a gente pode observar a porcentagem dos tamanhos de cascos que eu disse anteriormente. Agora, referente aos lábios desses animais. Esses dados eles mostram que cerca de 70,37% dos machos inteiros de Pernambuco, 62,26% dos machos castrados de Pernambuco e 50% das fêmeas de Pernambuco apresentaram lábios firmes e justapostos. Já no estado de Piauí, a maior predominância dos machos foi de lábios justapostos, com os machos inteiros apresentando 47,37% e os machos castrados 43,48%. E já as fêmeas de Piauí apresentaram lábios relaxados em 55,56%. E foi observado também que animais idosos tendem a apresentar lábios relaxados. E essa presença de lábios relaxados ou belfos constitui um defeito na conformação, e ela é desclassificante para o animal, como estabelecido no último padrão racial do cavalo nordestino. E com relação à garupa agora desses cavalos, esses dados mostram que no estado de Pernambuco ocorreu maior frequência de animais machos inteiros com a garupa ligeiramente inclinada, enquanto os machos inteiros do Piauí apresentaram uma garupa derreada. E já os animais machos castrados de ambos os estados apresentaram, em sua maioria, a garupa inclinada. E já as fêmeas, tanto de Pernambuco quanto de Piauí, apresentaram a garupa derreada. E essa garupa derreada ela não é desejável, pois prejudica a funcionalidade do animal, o que leva a um maior desgaste dos cascos e o defeito de aprumos posteriores. E essa ocorrência de maior frequência da garupa ligeiramente inclinada para os machos de Pernambuco atende ao padrão racial do cavalo nordestino. Então, mostra aqui essa tabela. E concluindo o trabalho, em geral, esses animais avaliados, do trabalho todo, desses ambos os estados apresentaram uma pelagem predominante tordilha, chanfro, subconvexo, o pescoço piramidal, cascos pequenos e escuros, uma garupa derreada e inclinada. Essa é a participação de cada participante no trabalho. Muito obrigada pela atenção.